Mas aí já era final de ano e tal, começa um governo de Geraldo, e aí eu já na condição de líder do governo, a gente estava com aquele problema lá na Câmara. A gente tinha um plano que estava na Câmara, o plano era do Executivo, não era o plano de Geraldo nem de João Paulo, era o plano do Poder Executivo, o plano da Prefeitura. O plano estava na Câmara, com esse parecer pela rejeição, e até indicando uma devolução ao Executivo, que na verdade a gente não podia devolver, o Executivo é que tinha que, porque a autoria do Executivo, ou a gente votava o plano e votava ao contrário, ou então o Executivo retirava. E aí a gente discutiu muitas vezes isso com o Geraldo, num determinado momento a gente entendeu, com um acordo com ele, que o melhor caminho era a Prefeitura retirar o plano para recomeçar ou começar do zero de novo, aí numa nova formatação e tal. Vocês devem ter analisado lá o parecer, imagino que sim. E aí você sabe, Antônio, que desse tempo todo, esses quase 4 anos, eu vinha sempre alertando, né, muitas vezes eu te procurei isso. A gente precisa ver essa questão do plano, precisa ver essa questão do plano, porque o tempo foi passando, e tinha um prazo estabelecido na lei federal, que esse prazo já venceu, eu não sei quanto. Ele alterou o prazo, né? Ficou para abril de 2019. Alteraram, né? Houve a articulação do meio, já participou em Brasília com o ministro. Você já viu? Se chegou a constatação. 18, né? 18 de abril? 18, não. 2018. Mas 2018. 2018, né? Então a gente tem Era 19. Era o prazo, era 2015, aí foi prorrogado por mais 3 anos. A gente tem um ano, então. Era abril de 2019. Mas esse prazo é para vocês remeterem o plano para a Câmara, ou é o prazo para a cidade já ter um plano aprovado? É o prazo para a cidade ter um plano aprovado para não sofrer A restrições. Então isso é previsto no plano diretor, né? Então isso vai corroborar com o que eu vou dizer aqui agora, que é exatamente o objetivo dessa nossa reunião aqui. Qual é a nossa preocupação? É porque a gente sabe que quando o plano chegar lá ao legislativo, a gente vai precisar de um tempo, que é o tempo nosso. Claro. E não dá para você diminuir a importância e o papel do legislativo e dessa discussão, desse debate. E a gente não pode ficar refém de um prazo que não tem. Quer dizer, se eu chego e recebo um plano que eu precisaria aprovar ele até abril de 18, e se esse plano chega no final do ano, eu tenho 3, 4 meses, inclusive com recesso no meio, eu não tenho tempo para trabalhar esse plano, não tenho tempo para discutir esse plano. Então, é como se o legislativo ficasse impedido aí de fazer o trabalho adequado à construção e debate desse plano. Então, daí a nossa preocupação, né? E é lógico que se isso acontecer, eu acho que é ruim para todo mundo, porque nem a gente vai poder fazer o trabalho que a gente precisava fazer, e a gente vai ter que fazer esse trabalho, e a gente vai ter que fazer com calma, com responsabilidade, com serenidade, e aí a gente precisa de tempo para isso, né? E se a cidade vai sofrer alguma penalidade, porque se chegar no momento, esse plano ainda está no legislativo e a gente não conseguiu. Já estamos menos de um ano. Aí quem é que vai ser entendeu? Não, vai ter uma cobrança aí em cima de todo mundo e eu acho que isso não seria interessante. Então a nossa preocupação era exatamente tentar ver com vocês, aí a gente quer saber assim, de que forma que esse plano está sendo, em que nível de concepção, de construção ele já está, o que é que vocês já incorporaram nisso, essa pesquisa de origem e destino, a gente nunca teve acesso a ela, se a gente podia ter também acesso a essa pesquisa. Até para a gente se estruturar, para poder dar esse suporte técnico. Também. A gente já pode, montando que estrutura a gente tem que montar, de que forma, que produto a gente também já pode ir analisando, para dando subsídios a gente para essa análise. E com isso também a gente, se for o caso, a gente tem esses elementos todos, a gente até de alguma forma também poder até antecipar um pouco os prazos também da gente, quando chegar lá na frente com o plano da Câmara. Né? Eu acho que esse é o grande conquista que a gente pode ter dessa integração, sabe? E aqui, secretário, me permite dizer uma coisa, é lógico que aqui, eu vou dizer aqui muito tranquilamente, não há nenhum posicionamento do ponto de vista partidário, não há, não nesse momento. Imagino e espero que isso vai acontecer lá na frente, não é natural, mas espero que isso seja assim, não seja o mais importante desse debate, né? A gente não pode transformar uma discussão no plano de mobilidade em uma discussão de bancada, de partido, ideológica, programada, não seria o caso. Mas a gente sabe também que parando a eleição, não sei o quê, então isso pode contaminar um pouco o debate. Sempre antecipa um pouco isso, a gente envolve, e o meu objetivo de fazer isso, envolvendo a Câmara, era que a gente, depois que a gente tivesse também esse apanhado aqui com vocês, se fosse o caso, a gente pensar não assim numa forma de audiência pública, porque a audiência pública fica muito
mais focado numa iniciativa de A e de B. Mas talvez a gente pensar em reproduzir uma discussão dessa com os vereadores mesmo, no formato que a gente imaginasse que a discussão fosse mais adequado, para que a gente até antecipasse um pouco, não só essa discussão, mas a gente também diminuísse um pouco a pressão que eu sei que vai vir lá na frente. Né? E aí a gente aqui, eu vou falar agora como governo, que como governo eu tenho uma preocupação que a gente se mostre fragilizado quando a gente apresentar esse plano por dois momentos. Ou se a gente apresentar o plano lá para a Câmara oficialmente com um prazo de discussão reduzido em relação ao prazo que a gente tem pela lei, ou se depois de tudo isso, eu vou falar aqui, eu não tomei conhecimento de nada ainda, ou se depois de tudo isso a gente apresenta um plano que seja também, depois de uma grande discussão, seja de, olha, esse plano votou, o executivo trouxe ele de volta lá para o executivo, levou ele de volta para o executivo, votou, discutiram e está aqui, mas não tem muita coisa ainda diferente daquilo que foi proposto lá atrás. Isso é uma coisa que também que me preocupa. Eu não estou aqui, lógico, de jeito nenhum, longe disso. Eu sei da capacidade de vocês, eu sei da seriedade, a gente vem conversando, da responsabilidade que vocês têm com isso. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas a gente tem que evitar, no máximo que a gente puder, mais esse tipo de avaliação. Né? Então, quanto antes a gente se preparar, quanto antes a gente antecipar essa discussão, quanto antes a gente puder, inclusive, mostrar que há já um envolvimento do legislativo, que os vereadores estão livres e estão sendo convocados e chamados a dar a sua contribuição também. A gente vai eliminando mais na frente, se for o caso, uma possibilidade de uma certa oposição ou de um olhar mais crítico, não crítico no sentido que tem que ter a discussão do próprio plano, da concepção dele, do conteúdo dele, mas crítico no sentido de dizer, ó, chegou, demora tanto, a gente nunca ouviu falar, não tem informação. Não, a informação está aqui, a gente foi convidado, quem não foi, quem não quis, mas a gente está discutindo, o executivo está aberto ao debate, o legislativo está participando, a comissão está se envolvendo, todo mundo está tendo a oportunidade. Se alguém não quis, não se mostrou interessado, não veio, aí não é problema nosso. Entendeu?